Olá, pessoal. Estamos aqui ao vivo para mais uma atividade proporcionada desta vez pelo CRC São Paulo e a Academia Paulista de Contabilidade. O tema de hoje será o papel do contador nos órgãos de governança corporativa. O meu nome é José Luiz Carvalho, sou conselheiro do CRC São Paulo. Agradeço desde já a participação de todos vocês. Esse evento é feito para vocês e estamos trazendo aqui pessoas da mais alto renome e experiência. Pilates Session esta manhã. Opa, aqui deu uma falha. É a Siri, desculpem. Para esta atividade, né? Para você marcar sua presença, eu peço que veja o link aí no chat, confirme a sua presença no início, né? Ele é importante porque assim você consegue, ao final, marcando a sua presença, emitir o certificado, né, de participação. Esse ano, como vocês sabem, esse certificado de participação é, contribui para o Programa de Educação Profissional Continuada do CFC-CRC, né? E assim você consegue a sua pontuação, né? Esse ano são 40 pontos que devemos preencher, né? Ao final tem uma ficha de avaliação do nosso evento, né? Que aí gostaríamos muito que vocês também contribuíssem para que a gente pudesse sempre estar aperfeiçoando, né? As nossas atividades. E os certificados, eles vão ser emitidos a partir de 48 horas da atividade, tá? Mediante a confirmação da presença também. É necessário confirmar a presença também no final do evento, tá, gente? Não é só no início, não, no final também, tá bom? Bom, essa atividade de hoje é uma parceria com a Academia Paulista de Contabilidade e está aqui conosco a professora Eleonor Fará Reige Veffort. Desculpa, Eleonora, se eu errei o seu nome. É doutora em Controladoria e Contabilidade pela USP, universidade também na qual se graduou em Direito, é formada em Ciências Contábeis pela FECAP, instituição de ensino em que atua como professora e pesquisadora do programa de mestrado em Ciências Contábeis, membro de conselho de administração e comitês de auditoria, além da própria Academia Paulista de Contabilidade. Então, professora Eleonora, bem-vinda, a palavra está contigo. Muito obrigada, Zé Luiz, pela apresentação. Queria agradecer ao CRC pelo convite, pela acolhida. Me sinto honrada aí com o convite para moderar essa sessão. Muito bom estar aqui com os meus colegas, o Clóvis Madeira e Jerônimo Antunes. Prazer estar aqui com vocês. Queria falar um pouquinho sobre a academia. Essa é uma parceria do CRC com a Academia Paulista de Contabilidade. A academia tem por finalidade a valorização educacional e cultural, a imagem, desenvolvimento e estímulo ao conhecimento filosófico, científico e tecnológico de ciências contábeis. Como vocês podem ver, super apropriado para o tema de hoje, em que a gente vai discutir governança e o papel do contador. Deixa eu apresentar um pouquinho aí os participantes, apesar deles serem bem conhecidos, no mercado. O Clóvis Madeira é graduado em Administração de Empresas e Ciências Contábeis, tem mestrado em Controladoria e Contabilidade Estratégica pela FECAP. Ele é conselheiro de administração e conselheiro fiscal certificado pelo IBGC e atua nessas atividades em empresas de grande porte aí. Foi sócio responsável técnico pela Direta Auditores e pela Grant Thornton. Vocês notam que tem uma interface grande com o tema. Jerônimo Antunes, também meu colega na Academia Paulista de Contabilidade, é graduado em Administração e Ciências Contábeis, tem mestrado e doutorado em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo. Ele já atuou como conselheiro de administração e coordenador nos comitês da Petrobras e do conglomerado Petrobras, da BR Distribuidora, da Sabesp, do Metrô São Paulo. Foi conselheiro de administração também da Eletrobras
e do Comitê de Auditoria da BR Foods. Atualmente, conselheiro de administração da Desenvolve São Paulo, Paranapanema, Companhia Miller de Bebidas e da Eletronuclear. Pessoal, o currículo deles é super extenso. Peço desculpas se eu esqueci alguma coisa. Obrigada. Vou passar a palavra aí para o Zé Luiz. Legal. Novamente, pessoal, o link aí está no chat. Tem muita gente que pode estar entrando ainda, então não esqueçam de fazer essa primeira presença, né? Sem ela, a gente não consegue emitir o certificado que é válido para o programa de educação profissional continuada, tá? O material do que a gente vai discutir, ele vai ser uma experiência, né? Vai ser uma troca de experiência muito rica, né? Então, acompanhem, fiquem atentos, envie suas perguntas, né? Você tem aí um número aí, envia pelo WhatsApp, né? As suas questões, a gente vai ter o imenso prazer de poder respondê-las aí, né? Ao longo e ao final do evento, né? Então, sem mais, eu acho que é isso. Todo mundo pronto, todo mundo logado, marcou a presença, todo mundo esperando aí para a gente dar início no desenvolvimento do debate. Então, vamos iniciar, né, Eleonora? Então, eu passo para você aí para dar o início aí a essas considerações. Vamos lá. Como disse o Zé Luiz, a opção aqui foi, não é uma ideia de palestra, não é uma ideia de aula, a ideia é de um bate-papo mesmo, de uma troca de experiências. O primeiro ponto para a gente tentar alinhar aqui no nosso bate-papo é tentar entender um pouco o papel do contador nos principais órgãos de governança. Primeira coisa é identificar quais são os principais órgãos da estrutura de governança onde o contador poderia atuar. Governança é um termo grande, é um termo amplo, que foi utilizado muito fortemente a partir da década de 80, nem sempre num contexto apropriado, por isso que eu acho bacana fazer esse alinhamento inicial. Quais são, na visão de vocês, os principais órgãos da estrutura de governança das empresas onde o contador pode atuar? A gente está falando aqui de empresa, mas o termo governança pode ser expandido, pessoal, tanto para o poder público, como naturalmente para entidades do terceiro setor. Então deixa eu escutar do Madeira primeiro, e aí Jerônimo fica à vontade para intervir, é um bate-papo mesmo. Primeiro, obrigado por estar aqui nesse evento. Governança, como a Eleonor disse, é um termo amplo demais, né? Que, na minha opinião, permeia todas as atividades das companhias, das empresas, das entidades de uma forma geral, né? Acho que os órgãos de gestão, de uma certa forma, compõem toda a estrutura de governança de uma empresa. É evidente que na pirâmide da empresa você vai ter os níveis onde as decisões são mais relevantes, onde a imposição de projetos são mais relevantes, e aí você tem realmente o que você pode chamar na cadeia de responsáveis pela governança como um todo, né? Mas, de certa forma, ela permeia toda a atividade empresarial. O contador, né, nesse imbróglio todo, Eleonor, ele ele tem acesso a todas as informações da empresa. Então, ele é um profissional, área de contabilidade na figura do contador, né? Ele tem condições de prover informações para todas as atividades da empresa. E não somente no formato anterior, antigo, que se pensava da contabilidade como registrar o passado, né, Zé Luiz? A atividade também contribui como uma atividade preditiva, né? E o grande ponto, na minha opinião, do trabalho de governança é trabalhar no preditivo, né? Tá certo? É trabalhar na previsão, proteção da empresa contra riscos e assim por diante. Então, por isso, eu acho que governança é um termo extremamente amplo. Cada gestor da empresa faz parte de um processo de governança dentro da sua atribuição de valores e responsabilidades habilidade, assim, para ser bem amplo nesse início aqui. Antunes Aí eu podia acho que tem a dar um questão, né? reforço. Tem a questão, né, Madeira, você bem colocou, em todo o ambiente de negócios de uma organização, quer dizer,
o envolvimento do contador, ele será demandado uma vez que haverá um fluxo de informação que deverá fluir, né, para a preparação do relato contábil financeiro, né? E aí a gente tem sempre que houver essa situação, o contador, isso é prerrogativa da profissional, que ele lide com os temas contábeis a qualquer nível dentro da organização, desde o topo da pirâmide até a base da pirâmide, né? Isso é um envolvimento que é necessário, né? Mas eu acho que a gente tem aí o desenvolvimento da matéria em várias instâncias. A regra profissional nossa, ela é muito, vamos dizer, ela é bem, ela dá os comandos gerais, né? O desenvolvimento do trabalho do contador nesse âmbito tem que estar pautado em regramentos, por entes regulatórios e tudo mais. E aí eu passo para o Jerônimo, como você vê esse panorama, Jerônimo, dessa intersecção aí do que é o papel do contador, da regra profissional, com a atuação de fato que você vê, qual a sua experiência nesse sentido, que a gente pode desenvolver mais. Muito bem, bom dia a todos. Muito obrigado aí pelo convite da APC, do CRC. É um grande prazer estar aqui com todos os senhores, os participantes. Eu, no passado, assim, até um passado recente, né, a gente ouvia muito falar que contabilidade é a linguagem universal dos negócios, né? Isso, ultimamente, não se ouve mais tanto essa frase, né, mas eu acho que ela é fundamental, assim. De fato, a contabilidade no mundo empresarial é a linguagem universal, né? E quem é o expert nessa linguagem é o contador, né? Então, esse tema aqui do papel do contador nos órgãos de governança corporativa é muito importante para conscientizar todos os contabilistas, todas as pessoas que atuam aí nessa área, né? Pela grande oportunidade que nós temos, nós contadores temos de participar da vida corporativa, da gestão, né? Fortemente da gestão das empresas. É óbvio que nós temos níveis diferentes de empresas, né? Temos empresas pequenas, médias, grandes. As empresas médias e pequenas talvez não tenham esses órgãos de governança tão desenvolvidos como nas grandes empresas, né? Mas a experiência que eu tenho, que o Madeira tem, que a Eleonor tem, de atuação em grandes empresas, né? A gente vê que é fundamental que você tenha a participação efetiva de contadores nesses órgãos de governança, quer seja no conselho de administração, comitês de auditoria, conselho fiscal, comitês financeiros, né? É fundamental. E para isso você precisa estar bem preparado, ter uma visão holística da empresa, ser atuante, né? É isso que se demanda dos contadores para ter uma atuação efetiva nesses organismos, né? A gente tem uma concentração maior da atuação de contadores nesses órgãos, nas grandes empresas, no conselho fiscal, né? É típico de local de atuação de contadores, né? E comitês de auditoria. E aí, comitês de auditoria são contadores com uma formação mais voltada aí para auditoria independente, pessoas que têm experiência desse tipo, né, na vida. Então, mas no conselho de administração também, porque diversos assuntos que passam no conselho de administração são de alçada e de expertise de contadores. Nós, ao longo do nosso bate-papo aqui, devemos citar isso, né? Vai se falar aqui de gestão de riscos, de compliance, talvez de orçamento, de demonstrações financeiras, né? São assuntos de nossa competência, né? Então, eu entendo que nós temos uma colaboração aí muito, muito importante a oferecer nesses órgãos de governança das empresas. Qualquer tamanho da empresa, se ela tiver, né, conselho, tiver órgãos desse tipo, a nossa colaboração é extremamente importante. Muito bom. Deixa eu fazer uma pequena colocação aí com base na fala de vocês.
Eu sempre escuto dos alunos uma preocupação, escuto em eventos uma preocupação dos profissionais que ficam assim, mas olha, eu tenho escutado que contabilidade que contador, a profissão vai acabar, que nós não vamos ter mais o que fazer. E eu sempre respondo um pouco na linha do que vocês disseram aqui. É, o que exatamente a gente tem para substituir hoje a contabilidade como linguagem? Pegando um pouco do gancho na fala do Jerônimo. Se a gente pensar em governança de forma ampla, como a gestão, controle da entidade e esses mecanismos, o que a gente tem hoje que alimenta esses mecanismos do ponto de vista de incentivo e controle que não seja a contabilidade? Então, a contabilidade é que faz essa ponte ao representar o evento econômico. É da contabilidade que vem a redução ou o aumento da assimetria informacional. Então, acho que esse é um ponto extremamente importante aqui para a gente. Falar do papel do contador é porque a contabilidade tem uma presença forte na governança das empresas. Falando dessa questão do bem e do mal, governança nem não necessariamente é uma boa governança. Então, a gente fala governança como se ela fosse a solução, mas ela pode ser uma boa, pode ter boas práticas ou más práticas de governança. Associando a governança à contabilidade, o que a gente tem aí de princípios de governança corporativa que fazem, de princípios de boa governança corporativa que fazem interface com a contabilidade? Dito de outra forma, como é que a contabilidade pode contribuir? Aí a gente ainda nem chegou no contador, mas como é que a contabilidade pode contribuir com boas práticas de governança? Essa Vamos lá? Leonor, é uma pergunta-chave, né, Madeira? você tocou num ponto interessante, que são esses comentários que são relativamente recentes, né? De quais profissões irão sobreviver no futuro, qual o papel dessa ou daquela e assim por diante, né? Eu acho que as atividades todas sobreviverão no futuro, porque elas são necessárias no mundo, né? Todas as atividades. Elas passam a ser exercidas de forma diferente e utilizando ferramentas ou instrumentos diferentes, né? A contabilidade vai continuar sendo, e ela tem esse privilégio, mas também tem a responsabilidade, né, de ser o repositório de quase todas as informações de uma organização, certo? Então, a contabilidade jamais acabará. O que acontece é que nós estamos cada vez mais tendo oportunidade de usar ferramentas, instrumentos que agilizem a contabilidade, que simplifiquem, que eh, demandem menos esforço e mais inteligência, né? Mais analítica e menos braçal, mais informativa, preditiva e menos retrato do passado, e assim por diante. Então, eu acho que esse lado da questão é muito importante de ser colocado, né? É, acho que a, a, as regras a qual a contabilidade se submete, eu ousaria dizer que talvez seja uma das atividades mais submetidas a regras em todo o mundo, né? Tal o nível de exigência que a contabilidade tem que atender e tem que respeitar, inclusive, a mudança tecnológica, econômica dos tempos e vai por aí afora. Então, é uma atividade complexa, super regulamentada, tá certo? E, portanto, tem que ter uma boa responsabilidade, mas, como você disse, governança não quer dizer que, de fato, a expressão governança resolva o problema da gestão dos negócios. Você tem boas e más gestões, ou seja, você pode ter titularmente, quer dizer, no título, é, é, funções ou cargos que deveriam representar uma atividade de boa governança, mas que não são exercidas é, tal como deveriam, né? Então, aí você tem as boas práticas que norteiam o trabalho de gestão das empresas e são em cima das boas práticas que toda a cadeia de governança deveria trabalhar, né? Sim. Algum acréscimo, Eu, Jerônimo? eu concordo
plenamente com as palavras do Madeira. Acho que nós contabilidade agora será mais analítica, mais inteligente do que operacional, né? Esse é o nosso futuro, né? Mas não vai jamais prescindir disso. Com relação à interface com a governança corporativa, a contabilidade ela dá todos os subsídios para a gestão, né? Todos os subsídios econômicos financeiros, identificando os eventos, registrando, classificando, divulgando, né? E substancialmente, eu acho que tem uma integração forte com as práticas de governança, não só no sentido de propiciar as informações que os gestores precisam para governar a empresa, para tomar decisões de investir, de gastar, de comprar, de reter lucros, né? Mas também para a prestação de contas, para o accountability, né? A contabilidade fornece esses elementos e esse é o papel fundamental do contador, agir em consonância com a governança corporativa, agir com ética, com transparência, né? Divulgando informações precisas, claras, objetivas, oportunas, né? Para que a governança efetivamente tenha esse respaldo, né? Não só do lado econômico-financeiro, mas também para prevenir aí as inconformidades legais, né? Que podem trazer prejuízos substanciais para a empresa. E a contabilidade vai captar essas informações, vai divulgar isso para os gestores para que eles possam tomar as decisões adequadas, né? Então, eu vejo como um papel extremamente importante do contador na integração com essas práticas, com as boas práticas de governança, né? E um aspecto que eu queria ressaltar, eu sempre ressalto muito isso nas minhas intervenções, nos colegiados que eu participo, é o agir com ética, né? É fundamental, né, que o contador seja aí o guardião, né, dessas informações, mas agir com ética, né? E ética é uma coisa assim, é um conceito que às vezes as pessoas têm dificuldade em entender. Bom, mas o que é ética? Ética é fazer o que é certo, né? Eu lembro de uma palestra do Mário Sérgio Cortella, né, que ele diz assim: você quer saber se você está agindo com ética ou não? É simples. Você contaria para sua mãe o que você fez, né? Porque a mãe é o último guardião da ética, né? A pessoa que a gente respeita e que tem medo, não é isso? Então, se você está fazendo algo, você acha, tenho dúvida se é certo ou se é errado, você contaria para sua mãe? O contador tem que ter essa postura ética, né, para dar o alicerce para a governança da empresa, para todos os gestores, né? Acho que esse é um papel, a interface é uma contribuição grande aí da contador na governança, nas práticas de governança E, corporativa. e nessa linha, né, Jerônimo, a gente sabe que o contador também ele conta com o código de ética do profissional da contabilidade, que ele deve estar sempre com ele ali ao seu lado, né? E, mas tem uma pergunta que sempre me preocupou, né, que eu gostaria de colocar para vocês também. Uma organização que ela deve implantar os melhores práticas de governança, o que assegura para essa empresa? A rentabilidade? Assegura que pontos favoráveis a gente tem como profissionais, e às vezes a gente se defronta, né, Jerônimo Madeira, participando em várias instâncias aí de comitês, etc. Por que implantar isso? Qual o benefício que isso tem para a organização? Isso é uma boa pergunta, né, Leonor? Será que as empresas que têm as Sim. melhores práticas são aquelas que são as melhores mesmos? Eleonora vai responder? Quem quer Eu começar? gostaria Não, de fazer um eu vou comentário. esperar. Eu tô de moderadora. Tá A bom, tá língua está bom, coçando para responder, mas eu tô de moderadora. Daqui a pouco. tá bom. É, eu, eu, é, eu pensei em você, Leonor, porque você tem uma atividade acadêmica mais intensa, né? Mais intensa do que a Posso, minha, especialmente, né? posso, A posso minha é até. mais superficial.
Mas assim, a gente tem muitos estudos acadêmicos versando exatamente sobre esse tema, né? Quer dizer, as pesquisas sobre, bom, qual é o benefício da governança corporativa, né? Se você ponderar aí custo e benefício, porque a governança tem um custo, né? Quer dizer, agir certo tem um custo, né? Por exemplo, nas questões tributárias, a empresa que sonega impostos, ela vai ter uma vantagem competitiva com a empresa que paga direitinho, né? Em termos de preços, não é isso? Cumpre a regra, né? É lógico que quando houver um problema, acaba com a empresa também, né? Que está sonegando impostos, normalmente. Mas, então, existem muitos estudos, muitas pesquisas acadêmicas com esse tema, e, assim, a conclusão, pelo menos para as grandes empresas, né, a conclusão é que um dos benefícios fundamentais da boa governança da empresa é a redução de custo de capital, por exemplo, porque ninguém financia, ninguém concede capital para uma empresa desorganizada, ou se concede, já concede com uma taxa de juros para cobrir esse risco, né? Já embute isso daí no spread lá, fala, olha, tá bom, eu tenho o risco aqui dessa desorganização ou dessa má conduta, mas aquilo que eu receber na frente aqui vai compensar tudo, né? Ou vou exigir garantias absurdas, né? Então, empresas, por exemplo, que fazem os IPOs, que lançam ações na bolsa, tem descontos consideráveis se tiver uma visão, se o público tiver, os investidores tiverem uma visão de que a empresa não tem uma governança forte, né? Então, tem desconto aí no preço das ações, enfim, nas negociações, né? Então, eu acho que tem diversos aspectos e estudos acadêmicos, para quem tiver interesse, mostram diversos apontamentos interessantes aí dos benefícios da boa governança para as empresas de um modo geral, né? Posso fazer uma Complementando, intervenção? Era, eu acho. Vai lá, complementando, Madeira. Antunes, eu acho que a médio e longo prazo a governança sempre se paga. O que às vezes as empresas têm uma visão míope, né? É de que eu vou gastar tanto para implantar tal ação ou para contratar tal nível de profissional, tal, porque eu estou num período de dificuldades, assim por diante, e eu não posso gastar esse dinheiro. É, Isso tem um efeito lá na frente, tá certo? É igual, isso tem um paralelo aí com alguns acidentes que a gente já viu na vida nos últimos 20, 30 anos, né? De que as empresas que oferecem uma bonificação gigante para os seus executivos normalmente acabam tendo uma má governança, né? Porque elas estimulam o benefício de curto prazo, né? E não de longo prazo, né? Então, se eu vou beneficiar um curto prazo, eu deixo de gastar agora para oferir mais resultado, mas estou deixando não de gastar, eu estou deixando de investir em processos que vão me dar melhores resultados a médio e longo prazo. Essa é uma visão estereotipada, errada, enganosa de gestão. E tomando uma palavra que você usou antes, que eu adoro também, vivo nesse mundo, né? Que é ética, né? Você falou da ética do contador. Todo mundo que está na gestão tem que ter ética. O contador, o financeiro, o presidente, o chefe da produção. A ética é o que nos dá garantia e coragem para a gente continuar vivendo nesse mundo conturbado. Eu acho que esse é algo. Eu trabalho uma das entidades que eu trabalho, a gente tem uma atividade que a gente chama de socioemocional e ética, né? Que é o equilíbrio mental e ético do ser humano, a postura e assim por diante. Se a gente tiver esse comportamento, eu diria que ele por si só, a ética por si só, já é um instrumento de governança. Ela isoladamente é um instrumento de governança. Leonor, desculpa te interromper. Não, imagina, eu tô de moderadora, mas aí a gente fica aqui no bate-papo, eu acabo me empolgando também. Mas a Luiz, por favor, me dá um toque aí em relação ao tempo. Está É, muito bem, está muito bem. essa questão de ética, uma questão curiosa. Eu sempre, quando eu lecionava ética, eu dizia para os meus alunos que ética era fazer mais do que a lei manda e menos do que ela deixa.
Mas eu escutava demais deles. Eles falavam, professora, você tem um viés de grandes empresas, você tem viés de um mundo que não é o nosso. É, mas eu comecei a perceber ao longo do tempo, pelo menos do ponto de vista de custo de contabilidade, porque a gente pensar nessa ponderação do Jerônimo, que o benefício tem que ser maior que o custo, é verdade. Do ponto de vista de contabilidade, o benefício de uma boa prática contábil, não importa o porte da empresa, a regra está valendo. Eu acho que ela sempre vale mais do que ela custa. É, Porque, por exemplo, como é que você consegue mecanismo de controle e incentivo sem usar uma boa contabilidade? Como é que eu vou conseguir medir o desempenho da empresa? Como é que eu vou conseguir pagar a participação nos resultados sem contabilidade? Então, controles internos, que acho que é um ponto que a gente vai abordar daqui a pouco, que é um mecanismo forte aí na área de governança corporativa. Você pode dizer assim, eu não preciso de um controle interno super sofisticado numa empresa pequena, mas algum nível de controle interno em qualquer empresa eu terei. E como eu faço isso sem contabilidade? Eu acho que a gente tem isso. Uma outra ótica bacana de olhar, eu acho que é a questão que eu falei logo no início de assimetria da informação. Se a contabilidade não ajuda a reduzir a assimetria da informação, certamente tudo vai custar mais caro para frente. Então, imagine, voltando aos órgãos que Jerônimo falou, imagina uma assimetria informacional para um conselheiro de administração, o tamanho do estrago que faz, né? Então, perceba aí a vantagem. Deixa eu passar para vocês de volta aí, vamos fazer uma pergunta nos órgãos mesmo. Quando a gente fala, por exemplo, em conselho fiscal e comitê de auditoria, qual seria o papel do contador atuando nesses órgãos, por exemplo, em relação aos, à auditoria independente? Então, a auditoria independente, ela não está dentro da estrutura de governança da empresa propriamente dita, mas ela é aquilo que a gente chama de gatekeeper. Ela está no portão, assim. Então, se der alguma coisa errada, ela está lá no portão. Ela é uma espécie de fiscal. Qual é o papel do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, e aí pensando num contador nesses órgãos, em relação à auditoria independente ou à auditoria externa? Como assegurar que ela está fazendo bem o papel dela? E aí, vou perguntar para os dois, porque Jerônimo e Madeira, ambos já estiveram na cadeira de auditores. Zé Luiz também. Zé Luiz Sim. também? É verdade. Mas eu sou mediador aqui, eu não... Aqui. Não posso passar moderador. pergunta para ele, vai ter que ser para o Madeira e para o Jerônimo. Bem, bom, posso começar. A, a minha experiência profissional aí nos diversos comitês de auditoria e em alguns conselhos fiscais aí, eu acho que é fundamental assim o papel do contador nessas duas atividades, né? Na inter-relação com os auditores independentes, eu gostaria de lembrar que a criação, por exemplo, do comitê de auditoria lá atrás, nas exigências da Lei Sarbanes-Oxley, lá em 2002, eu acho que assim teve por essência você ter um interlocutor com os demais conselheiros. Então, o papel do comitê de auditoria nas empresas, qual é? Ele tem o papel de assessorar o conselho de administração nas questões pertinentes à sua atuação, que são diversas, né? Assim, as empresas, se elas puderem colocar todas as atividades para a responsabilidade do comitê de auditoria, elas colocam, né? Então, tem um rol de atividades muito grande, né? Mas esse papel da auditoria, da supervisão dos trabalhos da auditoria independente e de servir como interlocutor para os demais colegiados da empresa é muito relevante, né? Eu observo, assim, nos conselhos de administração, por exemplo, você tem uma composição de conselheiros bem heterogênea. Você tem pessoas com formação em química, engenharia, em direito, né? Em finanças, administração e contabilidade.
E quando você tem no conselho de administração um problema para discutir relativo à auditoria independente, quem é que tem habilidade para discutir, que conhece as técnicas de auditoria, que conhece as limitações da auditoria, né? Tanto interna quanto externa, quanto independente, que conhece a metodologia que usam, o que significa aquilo que ele escreveu no seu relatório, no seu parecer, né? É o contador, é o especialista que está ali no comitê de auditoria assessorando o conselho, né? Da mesma forma, o conselho fiscal, né? Na interlocução com os auditores independentes, são profissionais falando a mesma linguagem, né? Um conhecimento profundo. E no caso, por exemplo, de nós três aqui, do meu, do Madeira, do José Luiz, nós já estivemos do outro lado, então a gente sabe ainda com mais profundidade, né? Como como tratar, né, assuntos com auditoria independente, tá certo? E com auditoria interna também, né? Esses assuntos que muitas vezes são assuntos, quando chegam assuntos desses ao conselho, ao comitê, são assuntos que assim dá um calor, né? São fortes emoções, tá certo? Normalmente, né? É aquilo que é simples resolve-se na base, né? Certo? Sim. Via de regra, quem do conselho ou do comitê de auditoria tem a expertise de ter trabalhado do outro lado, funciona como uma tecla SAP, né? Para o resto do conselho, né? Então, é o tradutor daquilo que, no caso, o auditor independente está reportando, ou até do próprio trabalho da auditoria interna, né? Que não é um trabalho pro forma, como se coloca em algumas condições aí, né? Então, eu acho que é bem relevante ter participado, ter tido uma carreira longa no trabalho de auditor independente, né? Nos dá assim uma visão muito ampla, né? Do que qual é o nosso papel dentro do COAUD, qual é o nosso papel dentro de um conselho de administração e assim por diante. O conselho fiscal também é muito relevante. Ele não é obrigatório em todas as sociedades, né? A boa parte delas os tem como opcional, mas é um papel relevante e também tem que ter o ideal é que tenha uma composição mista, né? Tenha pelo menos uma pessoa com boa formação contábil, vindo ou não de auditoria independente, possivelmente uma pessoa na área de direito, o advogado vai muito bem, e uma pessoa que tem conhecimento de gestão, o psicólogo, né? E também no conceito de administração, Antunes, eu acho que é muito relevante não só a discussão do aspecto de natureza contábil, de tradução da natureza contábil, mas nas decisões que envolvem, além dos efeitos de um tratamento contábil, os aspectos tributários, riscos, Estou sentindo uma falha de sinal aí. valer Acho trabalhar que com o sim. tema, apoiar de risco, os advogados que A gente está perdendo um pouquinho o som do Madeira. Caiu um pouquinho, Madeira, a recepção aí. está Melhorou? ruim, que É. Falhando um para mim pouquinho, Madeira. Talvez está falhando, é o sinal aí, a intensidade do sinal. pode ser. É, Voltou? Eu estou com Sim, um som bom aqui, não sei. é. agora Na tá. recepção do lado de cá, que cortou bastante assim, à medida que você estava falando. Tá, eu vou repetir de forma sumária o que eu coloquei. Eu disse que é muito relevante o papel do profissional que vem da área contábil, e, em alguns casos da auditoria independente, dentro desses conselhos, tanto o conselho de administração, como ele pode funcionar como um tradutor para os demais membros, né, de Uhum. linguagens muito técnicas da área contábil, como também para ajudar a orientar decisões que possam envolver riscos, principalmente em matéria tributária. E às vezes a gente tem o apoio de um advogado, mas não tem a leitura do contador realmente que está ali na prática trabalhando. Então, eu acho que
é muito relevante esse papel. E assim como é relevante o papel no Conselho Fiscal. A minha experiência, inclusive, Antônio, acho que a sua, de certa forma, também, é que no Conselho Fiscal, nós que viemos de contabilidade e auditoria, acabamos até meio que sobressaindo ou liderando boa parte das discussões, né? Sem dúvida. Eu acho que são, assim, no Conselho Fiscal, de fato, o perfil é mais de contador com formação forte em Isso. contabilidade mesmo, né? E mais específica. Agora, em comitês de auditoria, por exemplo, requer mais essa especialização em controles internos, em auditoria independente, né? Para exatamente fazer essa interlocução, né? E você tocou num ponto muito importante, né? Que no conselho de administração, por exemplo, o contador ele não vai se limitar a essas questões tributárias ou questões de demonstrações financeiras. Tem diversas decisões absolutamente relevantes que um contador tem a visão e que pode dar subsídio e colaborar muito na discussão. Por exemplo, distribuição de dividendos. A gente teve agora o caso da Petrobras aí. Distribui dividendos ou faz investimento? Bom, tem capacidade para investir, vai reter dividendo e vai alocar todos esses capitais aí em CAPEX, em investimento efetivamente, e haverá retorno disso, né? Questões, por exemplo, de endividamento, né? Cobertura de endividamentos, tais dos covenants, são ativo fiscal diferido. Eu tenho questões, assim, às vezes em conselho, o pessoal vem falar de ativo fiscal diferido, os, o conselheiro que é engenheiro, que advogado, mas que bicho é esse? Um ativo fiscal postergado? Quer dizer, quem é que tem que fazer essa tradução, essa explicação, né? É o contador, certo? Ele que vai ter a capacitação para entender o assunto, para debater, né? Questões, por exemplo, envolvendo, às vezes, ressalva dos auditores independentes sobre determinadas questões, parágrafos de ênfase, enfatizando uma situação. Grande parte dos conselheiros não conseguem entender isso porque não está no dia a dia deles. Então, o contador, nesse momento, faz um papel de interlocução extremamente importante, né? Muito bem colocado, Jerônimo Madeira. Eu ia contribuir com uma questão. Eu não sou, nunca fui auditora, não sou, sempre me coloquei na posição de usuária. Então, quando eu estou em comitês ou em conselhos, um desafio para mim é explicar para aqueles que não são contadores ou não foram auditores, aí eu acho que Jerônimo Madeira tem essa diversidade, vocês encontram, e até para o pessoal de dentro da companhia, que uma boa auditoria independente é aquela que olha efetivamente. Então, parece muito chato quando você encontra ênfase quando você encontra uma ressalva, mas você fala assim, poxa, entendam como ainda bem que alguém está olhando. Então, acho que esse também é um papel de dosar a mão lá junto àqueles que não são contadores. Dizer que uma auditoria boa é uma auditoria presente efetivamente, e não pro forma, como o Madeira mencionou. É, Deixa eu aproveitar que vocês tocaram no ponto da auditoria interna. Então, se a gente está falando da independente, que é aquele gatekeeper fora da estrutura de governança propriamente dita da empresa interna, a gente tem a auditoria interna. E essa é uma função que surge, eu acho que apenas nas últimas décadas aqui no Brasil, pelo menos mais fortemente. A gente tem a presença do Instituto dos Auditores Internos, até com certificação, mas grande parte das empresas ainda não está madura em relação à auditoria interna, ainda percebe muitas vezes como um custo e não percebe necessariamente como benefício que ela pode trazer. Qual é o papel aí? O Conselho Fiscal está mais ausente nessa questão, ele não está diretamente envolvido, mas o Comitê de Auditoria sim está mais envolvido. Qual é o papel do comitê de auditoria, ou até mesmo do conselho de administração, no sentido de dar suporte para essa auditoria interna crescer e assumir um papel relevante dentro da companhia? Deixo aí para o Madeira e para o Antunes, quem quiser, Zé Luiz também, por favor. Você está de moderador, mas tem experiência. Eu Vamos, acho, Sela. Leonora, colocando uma pitada mais aí nessa questão, introduzindo a função da auditoria interna na governança, né?
É, também há um regramento aí pelo Conselho Federal de Contabilidade que a função de controle interno, o contador deve exercê-la, né? Ou seja, aí vai até uma provocação também, né? A estrutura de controle interno da organização é um tema que o contador deve se envolver? O quanto que ela é importante no fluxo da informação contábil, né? E existem implicações nessa questão, tanto do ponto de vista de Código Civil, do ponto de vista de regulação profissional, regulação CVM, Banco Central, dependendo da indústria que você está. Como que vocês veem essa nível de integração do contador com a saúde dos controles internos de uma organização? Talvez eu passaria para o Madeira também essa, Leonor, porque Madeira também tem um histórico de auditor bem conhecido, né, Madeira? Ô Zé, nós temos quatro próximas horas para falar sobre essa questão. Temos. Olha, desde que tragam o almoço, eu estou topando. Mas como bons contadores, nós conseguimos transformar o complexo em simples, né? Tem vários pontos aí que permeiam esse comentário seu, Zé. O primeiro, você falou o envolvimento do contador, da contabilidade propriamente dita, com controle interno, né? E aí eu levo para uma questão que acho que todos nós, principalmente os que atuamos em auditoria independente, tivemos mais acesso, tem. Você tem empresas, particularmente acho que as de médio porte, né? Que não têm tão bons controles internos assim. Quer dizer, não tem boas segregações de função e assim por diante. E tal. Mas tem uma ótima contabilidade, tem um ótimo contador, né? Então, todas as informações que chegam para o contador, normalmente ele liga o desconfiômetro, né? Ele fala, bom, será que isso aqui está vindo de forma apropriada ou não? Então, quando você tem uma situação dessa, você às vezes não tem um bom sistema de informação, não tem um bom fluxo, mas você tem um bom profissional lá na ponta que é capaz de puxar o fiozinho, né? E encontrar um problema que devia ter sido detectado se a empresa tivesse uma boa estrutura de controles internos. Então, nem todo mau controle interno gera uma má demonstração financeira. A chance é grande, né? Mas você tem a possibilidade de alguém nessa cadeia, né? Milagrosamente ou por habilidade, né? Falar, não, isso aqui não me parece tão apropriado. E normalmente você pegar uma pessoa na área contábil, experiente, madura e que tem o senso crítico bem aguçado, eu já vi muitas vezes na minha vida trabalhos dessa forma, de ações, informações mal feitas na origem, serem corrigidas lá na frente. É evidente que o sistema de controle interno ele deve, ele deve partir de toda a gestão da organização, né? A auditoria interna, Eleonor, eu acho que é um guardador, né? Um protetor desse sistema de controle interno. Na auditoria independente, nós temos o chamado conceito da materialidade, da relevância, dos grandes valores. Na auditoria interna, você se preocupa com o processo, com a legitimidade do processo, não importa se você esteja falando de R$ 500 ou de R$ 50.000, porque um mau processo em R$ 500 pode te levar a um prejuízo de R$ 500 milhões, tá certo? Então, ela se preocupa com o sistema, com proteção do sistema, com fluxo, com métodos, né? Então, esse é um trabalho muito relevante na auditoria interna. E o que eu destaco, porque esse assunto daria aí horas de conversa, né? Mas um ponto que para mim é ponto de honra quando se fala de auditoria interna é como essa área de auditoria interna está colocada dentro da organização. Eu posso ter uma área de auditoria interna colocada dentro da organização numa posição inadequada e, portanto, ela não vai produzir os resultados que deveriam ser
produzidos. Então, é meio inconsistente o que eu vou falar, mas a auditoria interna deveria ser independente, ou seja, ela deveria ser, ela deveria ter o patrocínio da melhor independência possível dentro da organização. Exemplo, tem muitas entidades, e não pequenas, algumas delas, organizações grandes, que têm auditoria interna debaixo da diretoria financeira. Eu já vi isso várias vezes. Antunes acho que também, Zé Luiz também, né? É evidente que ela não pode estar debaixo de uma área que ela devia auditar, né? Tá certo? Então, se você olhar, esse ponto para mim é sagrado em auditoria interna, ela deve estar diretamente vinculada ao topo da gestão, né? Se o topo da gestão é o conselho de administração, e eu sou conselheiro de administração e coordenador de comitê de risco, em auditoria interna que se reporta ao conselho, portanto, se reporta a mim, tá certo? E não se reporta a nenhum outro cargo de linha dentro da organização. Você pode chamar essa auditoria é interna, mas é independente, porque ela tem ampla ação dentro da organização. Isso só para dar uma pincelada no tema. Jerônimo. Eu gostaria de complementar, eu acho que você fez uma bela abordagem aí sobre a parte de controles internos, sobre a auditoria. Estou muito feliz aí nas colocações. Na parte de controles internos, só complementando, nas organizações, por exemplo, que são listadas na Bolsa de Nova York, né? Você tem a figura dos controles SOX, que são os controles da lei Sarbanes-Oxley, né? Que é compulsório, e que a administração precisa certificar esses controles, dizer que os controles voltados para a elaboração das demonstrações financeiras são confiáveis, ou se tem fragilidades, quais as fragilidades que tem. E os auditores independentes precisam certificar essa certificação, né? Precisam se manifestar sobre essa certificação dos administradores. Então, veja a importância, né, dos controles internos para a contabilidade, né? E veja a importância da contabilidade para os controles internos, tá certo? Fundamental isso, nas grandes organizações. Nas médias, nas organizações que não têm essa obrigatoriedade, acho que você tocou nos pontos absolutamente fundamentais aí, Madeira. Com relação à auditoria interna, eu vou fazer um pouquinho eu sou, assim, um enorme incentivador, patrocinador da atuação da auditoria interna nas empresas. Como visto aí no meu currículo, eu trabalhei já em grandes empresas e foi falado aí do Instituto dos Auditores Internos, um capítulo aqui do Brasil, né? Uma das coisas que eu faço, normalmente, quando eu entro coordenando o comitê de auditoria, ou sendo membro do comitê de auditoria, é desafiar os auditores a se certificarem junto a esse Instituto dos Auditores Internos, que é uma formação profissional de qualidade, e obter o certificado de qualidade do departamento, da área de auditoria interna. Eu incentivo isso e cobro. Então, por exemplo, eu consegui que as auditorias internas da Sabesp, da BR Distribuidora, da Petrobras, da Petrobras, hein, veja, da BRF, né? E agora estou conseguindo da Eletrobras. A Eletrobras também será, a auditoria interna será certificada. Isso daí é para você dar a dimensão da importância da auditoria interna para a governança corporativa. Porque a auditoria interna é a linha de defesa fundamental, muito importante, né? No sistema de governança corporativa. A gente não usa mais esse termo linha de defesa, mas é uma linha, né? Que defende efetivamente os controles internos, a operação dos controles internos, os resultados, a boa governança. Tá? Então, é isso que eu queria complementar. Me permitem, deixa eu só aproveitar aí o gancho de vocês. Acho fundamental essa questão de estimular a auditoria interna. Eu tenho a mesma visão que vocês. A auditoria interna ela fica um pouco nos bastidores da empresa. Então, como ela fica nos bastidores, não é ela que responde pela linha do resultado diretamente, mas ninguém percebe que ela responde em grande parte por aquela linha, porque se ela não estivesse lá, aquela linha seria diferente.
Então, também tem uma dificuldade, por exemplo, de desenvolver e reter talentos. Eu vejo isso do ponto de vista interno dentro das auditorias. Ah, e ao buscar a certificação, porque a certificação tem um componente da empresa e tem um componente pessoal, né, do auditor. Você estimula e desenvolve essa retenção de talentos. Você também coloca a auditoria para fora da sala dela e coloca ela para interagir. Eu vejo, por exemplo, que depois que você forma uma equipe bacana de auditoria interna, as outras áreas querem até roubar as pessoas da auditoria Exato. interna. O que é bom, de certa forma. Significa que você está desenvolvendo a cultura de auditoria dentro da companhia. Muito bacana. É, acho que foi o Jerônimo que falou agora da SOX. Então, deixa eu emendar uma pergunta aqui. A SOX, a Sarbanes-Oxley, ela surge depois de um escândalo grande no ambiente norte-americano. Então, ela surge depois, por exemplo, do escândalo da Enron e outros escândalos que tiveram lá. Ela surge em grande parte como uma resposta do regulador para dizer: espera, eu estou atento ao mercado, eu estou atento para que isso não aconteça mais. E ele coloca uma lista de tarefas e de custos e de responsabilidades para gestores, ele coloca para auditores independentes e coloca para os contadores. Uma coisa que hoje se revisita em alguns trabalhos acadêmicos é: será que a SOX fez o efeito desejado? Será que o custo valeu? Ou será que ele virou, depois de um tempo, um checklist, aí para usar um termo que está na moda, um checklist de compliance? Então, eu tenho uma enormidade de advogados, auditores e contadores preenchendo um checklist lá para se esquivar. Mas será que ele melhorou efetivamente controles dentro das empresas? Ele deixou o investidor, por exemplo, mais confortável em relação ao endereçamento de risco? Então, E tem acho um, que esse é um pouquinho de questionamento que a gente se faz. Quando uma coisa fica muito na moda, como por exemplo compliance, a gente começa a questionar isso. é, O que será que acontece com essas regulações? e só apimentando também, Leonor, se me permite, e a SOX ela tem um objetivo de estabelecer um nível alto de confiança no relato financeiro, nas estruturas de controle que chegam ao relato financeiro, né? Mas ela não tem por objetivo outras funções do controle interno a não ser esse, né? Então, ela tem um escopo bem delimitado nesse sentido. Porque muitas vezes essa discussão leva a que a SOX traz um nível de segurança operacional, de maneira geral, muito ampliado. Não, ela é bem delimitada ao tema contábil, tá? Então, e nesse sentido, deveria coibir, evitar, prevenir escândalos contábeis, né? É só para colocar nesse âmbito aí da discussão, tá? Eu, como ex-auditor, não posso me furtar, Eleonor, desse comentário. Está recebendo uma pergunta aqui no chat que me passaram. Prefere, posso passar, Zé Luiz, a pergunta? Opa, com certeza. Então vamos lá. É uma pergunta do Marcial Lopes, filho de São Paulo. Como é que vocês enxergam a inteligência artificial na governança corporativa? Bom, posso começar? Ah, bom, nós estamos diante do futuro, né? Não tem volta, inteligência artificial será predominante e nós precisamos conhecer, se adaptar a isso e utilizá-la da forma mais eficaz possível, né? Em, em, eu vejo assim, por exemplo, em auditoria interna, em algumas empresas, a gente já tem o uso desses instrumentos de inteligência artificial, sobretudo, por exemplo, em metodologias de auditoria contínua, né? Uhum. No tratamento de dados. A auditoria independente, por exemplo, hoje já
não atua mais à base de testes, né? Não faz mais amostras, ela entra no, no, no sistema da empresa e consegue examinar 100% com o uso desses recursos, né? De inteligência artificial, desses softwares, desses aplicativos de extração de dados e de comparação, enfim. Então, eu acho que tem um caminho muito interessante aí pela frente e nós ainda estamos nos rudimentos da inteligência artificial. Eu vi apresentações aí sobre o chat GPT, por exemplo. As pessoas acham que esse chat aí, GPT, é só para fazer pergunta e obter resposta, mas ele tem diversas outras funções de comparações, de análises, né? Resuma, estratifica informações. Então, tudo isso, as empresas de auditoria independente já têm diversos instrumentos calcados em inteligência artificial. As auditorias internas estão fazendo isso, né? E o que a Eleonor falou daquela ideia de você preparar os auditores internos e depois as áreas roubarem, né, os auditores internos para as suas áreas, isso daí, na verdade, é algo que vai proporcionar muitos ganhos às empresas, porque esses auditores bem treinados nessas técnicas estarão disseminando, né, esses controles fortes em todas as áreas, a forma de você estabelecer controles robustos, né, com o uso de inteligência artificial, com o uso dessas técnicas que eles estão adotando hoje em auditoria interna e auditoria independente. E isso tem sido um desafio na capacitação, né, Jerônimo? Na capacitação, ah, porque não é natural, eles não chegam muitas vezes com essa expertise, então é um desenvolvimento. Também tem sido um desafio para conselheiros e para comitê de Exatamente, auditoria, porque não exatamente. necessariamente você chega com essa expertise. Eu falo por mim, eu tenho tentado me capacitar nessa área, porque você não chega necessariamente com essa expertise, com esse conhecimento, então está todo mundo aprendendo junto aí, não só a vantagem do uso da inteligência artificial, por exemplo, para auditoria contínua, mas os desafios de outras questões que surgirão do ponto de vista de gestão de risco, que eu Sim, acho que cyber risks, né? Cyber risks, segurança da informação, esses são os temas do momento, né? E os é o que conselheiros precisam se preocupa. preparar para isso, os contadores precisam se preparar fortemente para isso. E é um longo Certamente. caminho, né? Acho que é um longo caminho aí. Você tem a ferramenta, o uso da ferramenta que está mais voltado aí para auditoria interna, para controles internos e para essas áreas, mas quem avalia risco, e aí Madeira falou que está em comitê de risco, e aí quando não há o comitê, muitas vezes isso cai no comitê de auditoria, aí é um outro olhar, não é um olhar do uso da ferramenta, é um olhar de preocupação sobre como fazer com que a companhia fique bem assistida em relação a essas questões, fique bem. Não existe risco zero, a gente bem sabe, mas existe risco gerenciado, né? Muito Esse bem. tema, Eleonora, eu passei de raspão no comecinho do nosso bate-papo, né? Quando eu falei que as atividades vão continuar, o que a gente vai mudar é o jeito de fazê-las, né? Com as ferramentas e assim por diante que existem. Esse tema é muito interessante porque você pegar a auditoria interna das empresas, bem no passado, os auditores externos eram os grandes fornecedores das auditorias internas, né? Então, trabalhei em empresa de auditoria externa e a gente perdia muito funcionário para ser auditor interno dos nossos clientes, né? Hoje, as áreas roubam auditores internos. Você vê que é uma questão de tempo, né? E agora, as atividades, elas não cada vez mais ficando multidisciplinares, né? Então, eu acho que para grandes empresas, onde você tem uma estrutura de auditoria interna significativamente pesada, é fundamental a figura de um cientista de dados, por exemplo, né? Que não é mais o contador, nem o administrador, nem o economista, né? É o cara que sabe lidar com dados, com inferências e assim por diante. E como o Antunes disse, há muito tempo a gente já abandonou praticamente os trabalhos de auditoria, tanto externos como interna, por amostragem, né? Então, quando Sim. você tem ferramentas apropriadas e já se utiliza
rascunhos de inteligência artificial há algum tempo nas auditorias, com algumas das ferramentas que não eram tão poderosas assim, mas já eram muito apropriadas para rastrear atividades, hoje você tem a possibilidade de conseguir examinar um universo inteiro. Se eu tive 75 mil vendas esse mês, eu consigo examinar as 75 mil vendas. Eu tenho um formato de verificação em que eu trabalho por exceções, né? Então, a inteligência artificial vai me pontuando todas as exceções e não é mais por amostragem. Eu vou falar dessas 75 mil, tem essas 22 que me incomodam, eu vou olhá-las. Perfeito. É um tema interessante, né, Eleonor? O uso da tecnologia na contabilidade, né? E aí, dentro da contabilidade, tem auditoria externa, né? Tem várias seções, né? Mas eu vejo que o profissional de contabilidade, hoje em dia, ele tem que usar ferramentas de tecnologia para um melhor desempenho das suas funções, né? Por exemplo, quando você vai fazer uma provisão para perdas de contas a receber, né? De devedores duvidosos, né? Se você usar, acessar um banco de dados e usar um RPA para fazer previsões, né? Porque hoje é perda esperada, não é perda passada, né? Uhum. Então, o uso de ferramentas apropriadas ajudam o contador antes de ser algo para o auditor, e eu não vejo isso ocorrer com tanta frequência, né? Então, análise de dados, né, que é o famoso Data Analytics, né, são coisas que são especializações que precisam, o profissional estar sabendo como isso ocorre, né? Dentro de uma população que você tem dentro de um banco de dados, saber quais são os elementos que estão lá dentro que divergem da grande maioria, você extrai isso com bastante eficiência com a ferramenta de mineração de dados, por exemplo, né? Então, isso são aplicativos que hoje existem em abundância, né? Então, eu acho que ajuda muito o profissional nessa linha. O contador hoje, ele tem, como a gente falou do início, né? A contabilidade fica, o que muda é como se faz a contabilidade. Eu me lembro do professor Nelson Carvalho, quando a gente estava debatendo lá no início o IAS 32 de instrumentos financeiros, ele colocou: isso aqui é a maior prova que a contabilidade já vai ser outra, né? Não será mais a mesma. E, e isso com os instrumentos financeiros, né? Quando a gente lembra que o mundo levou um choque, né? Que é derivativo, né? Que, na verdade, deveria se chamar derivado, mas a gente achou bonito chamar derivativo, chama derivativo, né? Então, a gente vive transformações. E o que a gente está discutindo aqui é transformação, né? O uso da tecnologia, né? O uso do conhecimento mais do que os métodos repetitivos, né? Isso o robô faz com maestria, né? E não Então, erra. e hoje eu acho no ambiente de controle de uma empresa, eu acho muito saudável quando a gente tem um nível de integração de tecnologia atualizado, né? Que a empresa realmente esteja acompanhando e aplicando isso, né? Em todos os níveis, né, Leonor? A nível de Amém. pessoas, a nível de pessoas, a nível de infraestrutura, né, a nível de liderança, que eles estejam engajados, porque se a liderança não engaja, ninguém engaja, né? Então, vai um pouquinho nessa linha. Então, como é que a gente, a contabilidade, ela vai se transformando e a gente tem que acompanhar a dança, né? Como que fala? Dançar conforme a música, né? Verdade. Eu acho que é um Deixa... pouco disso, Leonor. Mas eu devolvo para você, Leonor, a Não, é palavra. só porque aqui tá chovendo pergunta aqui da plateia. Acabaram de me passar Pronto. uma que é assim: a quem a auditoria interna deve se reportar? Ao Conselho de Administração, ao Comitê de Auditoria? A quem a auditoria interna se reporta?
que eu posso responder essa pergunta? A auditoria interna deve se reportar ao Conselho de Administração. Só que o Comitê de Auditoria ele não tem poder deliberativo, né? Ele é um órgão de assessoria do Conselho de Administração. Então, na prática, o que se faz? A auditoria interna responde ao Comitê de Auditoria sobre todos os aspectos operacionais, tem a supervisão do Comitê de Auditoria, né? Atuação forte, por exemplo, no planejamento da auditoria, na execução, né? O Comitê de Auditoria está supervisionando tudo isso. Mas o reporte é funcional ao Conselho de Administração. Essa é a vinculação adequada, que foi o que o Madeira estava falando aí que assegura, né, uma certa autonomia, assegura mais independência para a auditoria interna, né, nas suas atividades. Hum. Madeira. Quer complementar, Madeira? Não, eu acho que está bem respondido, é exatamente isso. Perfeito. Deixa eu perguntar aqui para vocês uma curiosidade. Aí, como é que vocês chegaram lá? Então, vou contar um pouquinho. Eu cheguei primeiro via comitê de auditoria e depois fui caminhando para conselho. Como é que vocês chegaram? Como vocês se prepararam? Tem um curso do IBGC, até Madeira comentou que é certificado do IBGC, eu também tenho essa trajetória. Mas sim, como é que vocês se prepararam na prática? O que que faltou estudar para chegar lá? O que que a gente ainda estuda? Então, a gente ainda estuda inteligência artificial, por exemplo. Mas por onde entrar? A gente entra por um conselho fiscal, entra por um comitê de auditoria. Qual é o caminho natural e como é que se dá essa trajetória? Acho que essa é uma curiosidade de grande parte do pessoal que está assistindo aqui. O Antunes, Madeira, como quer já começar? participou e participa de uns 200 conselhos, ele pode começar. Essa é a minha atividade agora, né? É, é, eu acho assim, primeiro, é importante que você procure a excelência no seu desempenho profissional, né? Isso é fundamental. José Luiz falou de educação profissional continuada, né? É fundamental, fundamental, né? Então, você precisa estar bem preparado e procurar se destacar na sua atividade, naquilo que você está fazendo. Então, se você é contador, você tem que ser um ótimo contador, tem que procurar ser um ótimo contador na empresa, né? A partir daí, você precisa também criar relacionamentos. É muito importante isso, porque para você participar de conselhos fiscais, de comitês de auditoria, de conselho de administração, você precisa ter relacionamento profissional, né? Precisa ter uma amplitude, as pessoas precisam te conhecer. Então, você, com a sua excelência profissional, com aquilo que você batalha e procura ser o melhor, com um bom relacionamento, as oportunidades aparecem, né? Para mim, apareceu já há mais de 15 anos atrás, minha primeira oportunidade foi trabalhar como conselheiro de administração independente e coordenador do comitê de auditoria da Sabesp, que é uma empresa listada lá em Nova York, que tem exigências enormes aí, né? E a partir daí, você tem um encadeamento, porque se você faz um bom trabalho em algum lugar e você amplia o seu relacionamento, você consegue ter essas indicações. E a preparação sempre, né? Então, por exemplo, curso no IBGC, né, que forma conselheiros de administração, conselheiros fiscais, né, membros de comitê de auditoria, certo? E as especializações, tem que saber aí de cyber risks, de inteligência artificial, procurar estar o tempo todo se aperfeiçoando, né? Então, esse é o caminho, não tem mágica. Relacionamento profissional é muito importante. A sua rede de relacionamentos é fundamental. Por isso, participar de eventos aqui no CRC, participar de eventos na Academia Paulista de Contabilidade, em outros organismos, no IBGC, em diversos outros organismos, é fundamental. E aí você vai criando um relacionamento e aumentando a sua expertise, a sua excelência no seu trabalho, no seu desenvolvimento profissional. E especializar Não, é em alguma exatamente isso. coisa, né, Jerônimo? Pegar especialidade em algum tema, por exemplo, a gente vê muitas pessoas que são dedicadas ao setor imobiliário, por exemplo, entendem profundamente as questões do setor imobiliário
ou de outro setor, o varejo, né? Isso, as indústrias, a setorialização do conhecimento hoje também é muito importante, porque é difícil você dominar todas as indústrias, né, de conhecimento, etc., né? Eu acho que são duas coisas. Uma é chegar lá e outra é se manter lá, né? É. É, o, o Antunes foi no cerne da questão. O conhecimento o relacionamento é a peça-chave depois do conhecimento, né? Tem o conhecimento e não tem relacionamento, não vai dar certo, não. Eu conheço pessoas maravilhosas do ponto de vista técnico, de competência, que foram executivos durante muito tempo e chegam para mim e falam: Poxa, Madeira, eu estou querendo um lugar num conselho de administração, se você souber, e assim por diante. Por quê? Porque ele é um ótimo profissional sem relacionamento no mercado. São pessoas que nunca participaram de entidades, e assim por diante. Diferentemente, acho que do Antunes e minha, que sempre participei de um mundo de entidades, de atividades e tal. Eu não vou falar que faz mais de 30 anos que eu recebi o primeiro convite para o Conselho Fiscal, porque vão achar que eu tenho mais de 70, né? Mas é por aí, realmente a porta de entrada foi pelo relacionamento. Você tem que manter, evidentemente, um constante nível de atualização, né? Procurar entender cada vez mais o que está no entorno das organizações que você trabalha, porque não é fácil, realmente a quantidade de informações dos últimos anos foi muito grande, mas eu diria que, considerando a experiência e o QI, né, quem indica, né? Eu acho que esse é o caminho natural, pelo menos até agora. Eu diria o seguinte: eu conheço, inclusive, muitas pessoas muito competentes que fizeram o IBGC para administração e para conselho fiscal e não estão conseguindo colocação nenhuma até hoje, porque continuam não tendo bom relacionamento. Não construíram ao longo da vida uma rede de relacionamento muito boa. Então, não adianta você simplesmente falar assim: olha, eu sou certificado pelo IBGC para Conselho de Administração e Conselho Fiscal, sem ninguém te conhecer, Leonor. Pessoas precisam te conhecer. Perfeito, perfeito. Madeira, não fique constrangido com a idade. Eu vou contar aqui, ó, em público, que o Zé Luiz já foi meu aluno, então já Não, entregamos a idade Que não, aqui. mas é que orgulho! tem cara mais velho que resolve estudar, eu sei disso. Eu fiz mestrado com a professora Eleonora, lá na FECAP, ano 18, 19, né? Concluí na pandemia, mas foi uma Então, experiência maravilhosa. É uma abertura para um novo nível de discussão muito importante, né? Eu recomendo, independentemente da idade, recomendo fortemente o mestrado. Eu acho que é maravilhoso. Mas, enfim, foi uma Bom, experiência muito boa. posso fazer uma pergunta mais constrangedora agora? Mas aí a gente passa para o Zé Luiz, já que a pergunta é constrangedora, ele Aí começa sim, aí com a aí sim. resposta. Perguntas difíceis para o José Luiz, por favor. Porque, olha, até agora a gente só falou de coisas boas, mas e quando tudo dá errado? A gente tem uma estrutura de governança pensada dentro das empresas, com conselho, com comitê de auditoria, com auditoria interna, com conselho fiscal, com controles. A gente tem gatekeepers como auditoria independente, a gente tem as agências reguladoras lá também, naquele entorno. Depois tem poder judiciário, tem normas rígidas, como é o caso, por exemplo, das SOX em cenário americano, mas o Brasil não fica atrás do quesito de normativo. Só que você tem o normativo e não tem sanção, ele vira conselho. É, Uhum. e ainda temos o Conselho Federal de Contabilidade e os CRCs. Qual é a responsabilidade? Que a gente tem, por exemplo, de punição para um contador que, atuando dentro desses órgãos, tem uma conduta errada, uma conduta ilegal, por exemplo? A gente pode pensar no âmbito administrativo, porque no âmbito civil e penal acho que a gente está mais acostumado. No âmbito das agências reguladoras também, sanção, como por exemplo, ficar um tempo sem exercer, também está presente. Mas conta para a gente, Zé Luiz, qual é a questão do ponto de vista do CFC e do CRCs de punição. Olha, gente, a Eleonora agora está como minha professora, hein? A pergunta
Fantástica essa aí, obrigado por ela, Eleonora. Bom, na verdade, eu acho que começamos com a lei da regência, né? A lei 9295, que rege a profissão contábil, lá tem tudo os deveres e as responsabilidades do profissional contábil. É começando por ali que o Conselho Federal de Contabilidade, junto com os conselhos regionais, executam o seu dever de fiscalizar a profissão, né? Então, se houver uma situação onde o profissional contábil ele não cumpriu com a diligência, né? Se ele foi negligente ou não exerceu com perícia a sua função, se houver fatos, obviamente a 9295, ela tem no seu artigo 27 toda a previsão de punição, né? Então, existe, do ponto de vista profissional, uma graduação de punição, desde uma advertência até suspensão e cassação, né? Então, isso tem sido exercido com bastante zelo pelo Conselho Federal e todos os conselhos regionais, né? Então, levando isso para o âmbito de atuação do profissional contábil em órgãos de governança, é muito importante que ele tenha consciência disso. Segundo lugar, né, ele tem que deixar muito claro quais as informações que ele precisa, né? Então, se eu estou no Conselho Fiscal, esse é o mais delimitado que existe, porque a previsão de atuação do Conselho Fiscal está na lei das SAs. A responsabilidade do Conselho Fiscal está definido lá. Então, ali você tem que exercer isso com bastante clareza junto à administração, né? Nos comitês de auditoria, onde tem um radar um pouco mais ampliado, o comitê de auditoria ele existe para prestar apoio ao conselho de administração, né? E antes disso, para a administração, né? O comitê de auditoria ele é um órgão que está muito ligado à própria gestão, então aí amplia mais o nível de responsabilidade profissional, não só para o contador, mas para todo profissional que atua num comitê de auditoria, amplia mais essa responsabilidade. Então, Eleonor, deixo aí para os colegas também complementarem, né? A nível de regulação existe, ela está aí, como eu falei, e a gente tem que estar sempre com ela junto para poder atuar com segurança, né? A gente ter a nossa sensação de estar cumprindo as leis e regulamentos e o dever cumprido, né? Tem que estar sempre em mente com isso. Perfeito. É, acho que a gente ainda tem uns minutinhos aqui. Se vocês puderem contar, ou se vocês se sentirem à vontade para contar aí, Antônio e Madeira, alguma situação curiosa que vocês vivenciaram nesse tempo de conselho ou de comitê, seria bacana. Tem alguma coisa que dê para contar? Porque, assim, vocês já Não, sem sabem que contar. tudo que a gente vive dentro dos conselhos e dos comitês está sujeito à confidencialidade, né? Sem Mas contar, às vezes tem algumas coisas que a gente pode contar. sem contar o nome do santo, né? Acho que a gente pode contar algumas coisas assim. Acho que tiveram algumas na minha vida aí de conselheiro fiscal, administração e tal. Uma muito curiosa que eu acho, é, eu fazia parte de um conselho fiscal alguns anos atrás, de uma empresa de capital aberto, e deixa eu fazer um parênteses antes, né? Via de regra, a contabilidade sempre foi tida assim como muito conservadora, né? Então, é, mais no passado, quando a gente falava, hoje com as práticas novas, é uma leitura um pouco mais dinâmica, né? Mas você sempre falava assim, ó, entre dois valores de passivo você contabiliza o maior, que é o mais conservador, né? Entre dois de ativo você contabiliza o menor e assim por diante, né? Então, ela sempre teve essa pecha e muito conservadora. E os auditores, que são os gatekeepers aí, como você disse, né? Sempre são muito objetivos em averiguar esses casos, né? Então, são muito rígidos
com a receita alta e são muito rígidos com a despesa baixa, né? Então, mas eu vivi um caso muito interessante alguns anos atrás, de uma empresa que tinha uma questão tributária extremamente complexa, né? Muito complexa, e que os advogados, assessores da empresa, entendiam que o potencial direito que ela tinha de uma receita tributária ainda não estava no momento exato de ser contabilizado, né? E, curiosamente, por razões que o tema aqui não vai permitir a gente chegar lá, os auditores entendiam que já era a receita do ano, né? Coisa inversa ao que a gente normalmente sempre vê, né? O auditor sempre está procurando ferrar o teu lucro, né? Achando despesa, né? E a empresa tentando se proteger do lucro, né? Estou aqui brincando um pouco, mas é verdade. E nesse caso, os auditores falam, não, a gente tem aqui elementos, tal, empresa tal, não sei o quê, tal, tal, tal. Já é o momento de registrar. E a administração da empresa, uma empresa muito certinha, papai e mamãe, assim, tudo reloginho certo. A presidência falou assim, nós não vamos contabilizar. Ele falou, pois eu vou ressalvar, uma empresa aberta, cuja ressalva ia ter uma repercussão legal na CVM, né? Aí eles chamaram o Conselho Fiscal participou integralmente dessa discussão, desde que ela começou, e nós estávamos integralmente a favor da companhia, né? Do que a gestão estava decidindo. Bom, esse caso foi parar de fato na CVM, né? Porque o auditor ressalvou, tá certo? E nós conversamos com a CVM na oportunidade, inclusive com relatórios específicos do Conselho Fiscal, procuramos pareceres externos tal, para mostrar que nós estávamos certo, e estávamos mesmo. Então, foi uma discussão mais interessante que eu achei pela circunstância, né? Legal. Eu não quero contar nenhuma saia justa, não. As coisas ruins eu deixo enterradas, viu? Tá bom, tá bom, tá bom. Bom, Também e o já nosso estamos na tempo hora também de. já acabou. Quando você pede para pessoas assim, já com uma certa vivência, contar história, você sabe que é a mesma coisa que pedir para um pescador contar história, né? Nem um monte, né? A gente combina depois no almoço, pronto. Pronto. Valeu. Para mim, as coisas mais curiosas eram sempre aquelas demandas de véspera de Natal, fim de ano, que saía correndo para fazer, né? Alguma coisa urgente, né? A gente sempre tem essa questão, né, Madeira, né, de da gente ter sempre no Brasil aquelas surpresas de fim de ano, início de ano, né? É, Quando está todo mundo comemorando com Papai Noel, a gente está muitas vezes lá trabalhando, né? Então, é verdade. tem muito disso, tem muito disso. Muito bom. Eu acho que nós somos, no fundo, os contadores, né? São os grandes repórteres, né, da informação financeira, né? Se você vê o espírito de trabalho do repórter jornalístico, né? Ele é 24 horas conectado com a notícia, né? O contador não é diferente, ele tem que levar a informação ao seu público, a informação fiel, precisa, exata e oportuna, né? Então, é isso que é bacana a gente entender isso. E quando a gente está conseguindo exercer isso com suficiência, em qualquer órgão, em qualquer papel que você esteja atuando, você pode dizer, eu sou um contador com letra maiúscula, né? Então, eu acho isso muito bacana, a gente orientar a gente sempre as nossas atitudes por esse caminho. Eu acho que a profissão nos proporciona muita coisa bacana, no âmbito que a gente quiser atuar, onde for de nossa atuação, a gente está sempre presente, isso eu acho fantástico. É uma jornada maravilhosa, viu? Perfeito. A Desculpa o gente encerra por entusiasmo, aqui? mas depois, Eleonor, desculpa o entusiasmo, depois de tanto Não, de militância, talvez seja ali com Madeira, ali amigos de mais ou menos ali, né? A gente conseguir passar mensagens para o público que nos assiste nesse sentido, né? Então é um sim que é grande bom. orgulho
estar aqui com todos vocês participando desse debate. A gente está chegando no momento final, né, Eleonor? E, e aí a gente passa a palavra para cada um para se despedir e dar a mensagem final de vocês, tá legal? Vamos começar. Madeira? Pode ser. Bom, Zé Luiz e Leonor, Antunes, foi um prazer enorme bater esse papo aqui pela manhã, foi bem descontraído, agradável. Espero que tenhamos deixado um bom nível de informação a respeito desse tema, que é muito amplo, né? Muito gostoso. Agradecer à PC, da qual sou membro, ao CRC pelo convite, CRC de São Paulo, e estou à disposição para outras jornadas aí. Obrigado. Tá bom, também quero agradecer Zé Luiz, Eleonor, todo o pessoal aí de apoio, a PC, o CRC. Foi muito gratificante aqui. Gostaria só de deixar três ênfases aqui para todos os participantes, aí, os nossos amigos contabilistas. A primeira é a questão ética, né? Voltar a enfatizar a importância da ética aí, né? Eu falei do Sérgio Cortella, que citou lá uma plateia de jovens, naturalmente, que ética, se você conta para sua mãe, então é ético, né? Mas aí o cidadão vai, bom, mas eu não tenho mãe. Bom, então você conta para sua esposa, conta para sua filha, sei lá, né? Mas não deixe de ser ético. Parceiro. O outro ponto é educação continuada, né? Educação continuada, relacionamento profissional, extremamente importante, tá? E, por fim, uma mensagem que eu sempre deixo para os contadores é a seguinte: a importância da tempestividade, da oportunidade da informação. Nós estamos vivendo na era da informação, tudo acelerado, não faz sentido você demorar 2 meses, 3 meses para apresentar demonstrações financeiras. Tem de ser o mais rápido possível. Então, isso eu acho que tem que ser assim, colocar na veia dos contadores que tem de ser tempestivo, tem de ser oportuna a informação hoje em dia. Tá? Então, muito obrigado. Foi um grande prazer aí estar com todos vocês. Até uma próxima Obrigado, oportunidade. Giovanni. Obrigado, Madeira. Eu Eleonora, está que contigo. Obrigada. Também queria agradecer pela oportunidade aí do CRC, da APC. Foi ótimo estar aqui com vocês, viu, Zé Luiz, Madeira e Antunes, foi ótimo o bate-papo. Eu acho que de mensagem eu queria deixar um pouco essa ideia de que a gente tem muitas oportunidades, eu acho que é sobre isso, essa série de eventos, sobre ter muitas oportunidades para o contador. Eu acredito mesmo que não há, pelo menos enquanto nas próximas décadas, nada que substituirá a contabilidade, desde que a contabilidade abrace que ela precisa contar a história, pegando um pouco a fala do Zé Luiz. Então é verdade que a gente conta uma história, mas que a gente tem que contar a história de uma forma apropriada, o mais próximo da realidade que a gente representa, e que a contabilidade lembre que ela tem que ser confiável. Então, isso também está na essência da contabilidade, ser confiável. Então, sobreviverá sim a contabilidade, porque é a única alternativa que a gente tem efetivamente hoje dentro das entidades, desde que ela cumpra essas tarefas com zelo. Obrigada, viu? Obrigada a todos aí pela moderação. Obrigado, Eleonora. A CRC São Paulo agradece a participação de todos. Tivemos uma audiência maravilhosa, mais de 600 profissionais aí participando. Agradecemos à Academia Paulista de Contabilidade por estar junto conosco nessa e esperamos que muitos outros fóruns de debate e discussões virão. E aproveito a pedir para vocês aí que estão acompanhando ainda no link, coloque aí a sua presença aí até o final, preencha, por favor, a avaliação do evento, sugira temas, faça suas críticas, sugestões, ficaremos muito contentes com a sua participação nessa avaliação, tá? A emissão do certificado, como eu disse de início, vai ser emitido em até 48 horas da atividade, tá certo? Para aqueles que confirmaram a presença no início e no final, e, e fiquem atentos à nossa programação. O CRC São Paulo, o CRC para Todos, estaremos sempre aí divulgando atividades de interesse para todos vocês.
Até lá, então, até uma próxima e nos vemos. Um abraço a todos os colegas aqui que participaram. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigado.